Depois de um papo tão agradável desse, vamos agora para o quadro É Direito, que está muito interessante porque hoje nós vamos abordar o tema de unidades específicas para deficientes físicos. Isso é obrigatório, lei, e hoje você vai descobrir que é seu direito. Olá, sou Nairo Brandão, advogado especialista em Direito do Trabalho, Direito Empresarial. Venho aqui falar sobre como funcionam as normas regulamentadoras sobre acessibilidade, né? Primeiro, sobre esse tema, é importante mencionar que todo prédio, toda construção, ela tem que estar atendendo às normas de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Já regulado pela NBT 9050 de 2015, cujo determina que os prédios devem ter acessibilidade tanto para cadeirante como para a pessoa com deficiência visual, tem que ter anotação em braille, tendo que ter as medidas corretas para porta, banheiro, acessibilidade para cadeirante. E essas normas, elas acompanham não só a questão da relação de trabalho, mas também em relação no sentido amplo, ao consumidor também para ter acesso aos prédios, tanto público quanto privado. Quem fiscaliza essa norma? Quem fiscaliza essa norma no âmbito de construção seria o CREA, né? O CREA, ele é responsável para poder fazer essa fiscalização. Através do responsável técnico, ele vai exigir que seja cumprido essas exigências. Após a obra estar pronta, quem vai ser responsável? Aqui em Teresina tem uma normativa própria, lei municipal, que quem cuida disso é o SDU, né, que é responsável para poder, inclusive, emitir os alvarás, né, pela prefeitura, mas os fiscais da prefeitura, por meio do SDU, fazem essa fiscalização, que determina, se for visto que não está sendo cumprida a norma, o que é feito? Ele trata medidas para poder estar regularizando. Se não for tomadas as medidas, aplicado multa, inclusive podendo ser feito cassação de alvará de funcionamento em caso de comércio, de prestação de serviço, enfim. Em relação à relação de trabalho, existe norma própria também, que é no Estatuto do Deficiente, da pessoa com deficiência, já prevendo também a cota, participação do colaborador junto com as empresas. Então, empresas que têm mais de 100 funcionários devem ter uma cota de 2% até 5%. À medida que vai aumentando o tamanho da empresa, vai aumentando a quantidade da cota. Também deve ser obedecido essa ordem. E não deve ser uma coisa apenas pro forma, apenas para poder estar cumprindo a legislação ou burlar a legislação. Tem que, de fato, ter o acesso da pessoa com deficiência no ambiente de trabalho, atendendo à igualdade previsto na Constituição Federal, atendendo também à função social do trabalho, função social do emprego, função social da empresa e dos contratos. Então é super importante que o empregador se atente a, de fato, colocar o seu colaborador com deficiência em um ambiente que realmente ele possa ser produtivo, né? Atendendo também às suas necessidades. Sobre essa situação, quem faz a fiscalização hoje é o Ministério da Economia, por meio da Secretaria do Trabalho. Ela é feita para poder ver se está sendo feito o cumprimento dessa norma. Caso haja o descumprimento, o fiscal do trabalho, o auditor do trabalho, ele vai autuar a empresa para regularizar, podendo inclusive ser tomado medidas pela Procuradoria do Trabalho por meio de ação civil pública, que isso já acontece Brasil afora. Também as medidas de acessibilidade que eu mencionei anteriormente também são passíveis de fiscalização por meio do Ministério do Trabalho, para poder ver se o local de trabalho ele está sendo acessível para o trabalhador, que é de suma importância, não só gerar o emprego, mas que tenha plena acessibilidade. Ergonometria do trabalho, questão de acessibilidade, questão de mobilidade, que é super importante para você ter de fato e de forma plena essa regularização da lei e para que as medidas de políticas positivas de acesso da pessoa com deficiência possam realmente ser geradas e possam realmente ter sua consubstancialização, ou seja, ser realmente criadas e sejam postas em prática. Então, por isso que são medidas necessárias para que o Estado, ou seja pela Prefeitura, ou seja pelos órgãos de classe, ou seja pelos órgãos fiscalizadores, ou até mesmo pelo Ministério Público, possa
está sendo regularizada essa situação. Em caso de descumprimento, quem o trabalhador deve procurar? O trabalhador, em caso de descumprimento, a depender do seu segmento, deve procurar o sindicato, procurar o Ministério da Economia por meio da Secretaria do Trabalho, né? Ou mesmo a Procuradoria do Trabalho. Em caso de acessibilidade incorreta, a população, não só o trabalhador, mas a população em geral, pode procurar a própria prefeitura para poder estar aí fazendo uma denúncia em relação a essa situação, já que quem libera alvará de funcionamento de empresa e empreendimentos é a prefeitura, né? Em relação à construção, como dito anteriormente, seria interessante, se ainda estiver em construção ou em construção, a notificação do CREA e da própria prefeitura também. Agradeço pela atenção, pelo convite, ficando sempre à disposição até ver meu norte para a gente poder estar esclarecendo essas dúvidas. Obrigado.